Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, né, mais uma vez, podcast, né, o Não Já Tenho. A gente vai falar agora focado na área de segurança, né, bombeiro militar, né, uma atividade muito interessante para a sociedade, um trabalho muito bonito para a sociedade, né. A gente tem aqui o nosso convidado, o nosso comandante Hamilton, né. Comandante Hamilton, seja bem-vindo, né, e obrigado por aceitar o nosso convite, a corporação como um todo. Fique bem-vindo, fique à vontade, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Deidson. Quero agradecer esse espaço, essa oportunidade, né, em nome da corporação, em nome do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, de nós podermos estar aqui falando um pouco mais da instituição, falando um pouco mais das nossas atividades, para esclarecer para a sociedade as nossas atribuições também, o que nós podemos fazer, nós já fazemos e nós podemos fazer, que às vezes a sociedade no dia a dia acaba se esquecendo, acaba no calor de alguma situação complicada, ela às vezes não entende que as atribuições da corporação é a assistência à sociedade, principalmente o cuidado da sociedade. Perfeito. É importante e quero agradecer também o Edilton, nosso cameraman no estúdio. Agradecer também. Comandante, vamos tentar entender um pouco da vida do comandante, como que o senhor chegou a essa carreira tão bonita, né? Bombeiro militar, né? Conta para nós um pouco do comandante, Hamilton, como que o senhor se tornou essa figura tão importante, como que foi o processo aí, como o senhor chegou a ser hoje o comandante de uma dessa corporação que hoje traz um grande valor para a sociedade como um todo. É importante ressaltar que eu sou comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Rio Verde. Uhum. Aqui nós somos responsáveis, além da cidade de Rio Verde, a nossa área de atuação engloba Lagoa Santa, Itajá, Tarumã, Caçu, Cachoeira Alta, Aparecida do Rio Doce, Montevidéu e Santo Antônio da Barra. Certo. É importante a gente dizer isso porque a corporação hoje ela está presente em 42 municípios, passando para 43, já instituindo a expansão, das atividades da corporação, da presença da corporação junto à sociedade goiana, sim, em 43 municípios. E nesses 43 municípios já englobam mais de 70% dos mais de 7 milhões de goianos. Então, nosso comandante-geral, Coronel Washington Vaz Júnior, ele já tem um planejamento, uma estratégia de expandir isso, para aumentar aí, para chegar a mais de 80% de toda a população goiana está atendida diretamente pela corporação. Perfeito. Através da criação aí de estruturas aí como postos avançados, sim, porque hoje a gente vê, por exemplo, aqui em Rio Verde, que é onde você está, onde o nosso companheiro está, assim, a sociedade aqui de Rio Verde, uhum, vê o quartel ali da corporação, e a intenção é expandir para cidades menores, seus 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, com estrutura menor, mas que o bombeiro esteja presente para poder atuar, certo, atuar no combate a incêndio, que é o carro-chefe, vamos assim, sim, dizer assim, que a criação dos corpos de bombeiros militares no Brasil e no mundo, ele remonta à questão do combate ao incêndio, ou seja, perfeito, os locais, as edificações, sim, enfim, além do combate a incêndio, o resgate, resgate pré-hospitalar, o atendimento pré-hospitalar, que também, sim, se tornou um carro-chefe, a parte de salvamento, tanto o salvamento terrestre, que nós dizemos, salvamento urbano, que é o salvamento em incidente, um acidente, sim, principalmente acidentes de trânsito, em rodovias, dentro das cidades, o salvamento aquático, ou seja, o resgate, tanto de pessoas que se afogam, quanto de bens também, e várias outras ações, principalmente voltadas para a prevenção. Perfeito. Você me procurou, eu já estou adiantando, mas você me procurou um pouco da atividade, mas você me falou o porquê. Vamos tentar entender um pouquinho, comandante. Como que foi a trajetória do senhor, só para a gente ter mais ou menos uma linha de raciocínio, o porquê de comandante Hamilton, como que o senhor entrou na corporação, como que foi ali o seu sonho de ser bombeiro, de ser comandante, como que surgiu isso? Isso surgiu da onde? O senhor espelhou em alguém? Sim. Como que foi essa sua trajetória? Só para a gente ter mais ou menos
o entendimento hoje dessa figura tão importante como o senhor? Primeiro, sonho, né, de ser bombeiro, de seguir uma carreira, ela às vezes nos remete à nossa infância, Aham. né? Por exemplo, a gente quando é criança passa em frente a um quartel do Corpo de Bombeiros, e na minha infância não foi diferente, Certo. apesar de que na minha idade, na minha infância, minha adolescência, o Corpo de Bombeiros Militar, ele fazia parte da Polícia Militar, eram estruturas que fazia parte da Polícia Militar, uma estrutura macro, né? O Corpo de Bombeiros Militar fazia parte. Não era independente como é hoje Como é atual, e né? desde Sim. 1990. Mas assim, passava em frente ao quartel, a Sim. corporação e O senhor assim, sempre se via encantava, ali. né? Sim. Poxa, aqueles caminhões vermelhos, aqueles militares ali trabalhando ali com treinamento, que seja, de combater incêndio. Não existia tanta parte de salvamento. Por Sim. exemplo, acontecia um acidente, era a polícia militar que atuava. Aí foi despertando o senhor ali aquele certo amor em fazer parte daquela corporação. Acabou assim despertando e assim, eu tenho alguns exemplos na família de militares, policiais militares. Aham. E também bombeiros militares. Sim. Então, assim, a escolha, na época, em 1997, quando eu terminei o meu segundo grau e fui prestar um concurso, fui seguir a minha vida. Não tinha nem 18 anos na época, tinha 16 para 17 anos, eu resolvi seguir a minha carreira, a minha vida, né? Poxa, eu tenho que trabalhar, enfim. Além do trabalho que fazia informalmente, mas procurar algo melhor. E aí procurei estudar, saber, conhecer do que se tratava, o que um bombeiro faz, o que um policial militar faz. E na época eu prestei concurso público para ingresso na polícia, tanto na Polícia Militar quanto na corporação no Corpo de Bombeiros Militar. E eu consegui me sagrar, passar nos 2 concursos, eu fui escolher. E o que me pesou foi principalmente a questão da atividade, o tipo de atividade. Que é o quê? Que é cuidar, que é dar um conforto, tentar dar um conforto numa situação complexa ali da vida. Sim. Eu me via ali como adolescente, eu praticava esporte, e assim, às vezes alguém se machucava e precisava de suporte, precisava de apoio. E às vezes ali a gente não podia fazer muita coisa, e às vezes não deve, mas depois a gente vai aprendendo que pode fazer o mínimo, mas dar um pouco de alento ali, O senhor está tentando nos mostrar que, devido ao senhor ter prestado o concurso, né, ambas as partes, tanto quanto para a carreira da polícia ali, né, quanto o corpo bombeiro, o senhor se escolheu o bombeiro porque queria cuidar mais de vidas, que achava mais bonito aquele papel de estar ali presente, uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, precisando do auxílio de um profissional desse, não, assim, desprezando ou desmerecendo um trabalho lindo que a militar faz hoje, mas o senhor se identificou mais com a atividade do bombeiro devido a essa questão de estar ali presente com o paciente. Isso, eu era atleta, assim, não sou atleta, assim, eu praticava muita natação e, assim, eu observava, assim, às vezes as questões dos afogamentos, as pessoas ali com dificuldade, tanto é que depois que eu entrei na corporação, fiz o meu, ingressei como aluno oficial, fiz 3 anos de curso de formação para aprender a ser bombeiro, para poder realmente trabalhar como bombeiro militar. E depois eu fui seguindo a carreira, eu fui aspirante oficial, fui segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, hoje eu sou tenente-coronel e assumi a função de comandante. Até então eu comandava algumas estruturas dentro do quartel, a parte de ensino, a parte administrativa, a parte de inspeções, de vistorias, a parte operacional, que trata das operações. Eu auxiliava os então comandantes, né, que comandavam tanto aqui em Rio Verde, né, porque no início da minha carreira eu fiz o curso em Brasília, não tinha academia aqui em Goiás, e depois de formado eu voltei para Goiás para efetivamente assumir, tomar posse. Exercer atividade mesmo. Exerci atividade aqui em Rio Verde, fui também, já trabalhei em Santa Helena, trabalhei na Companhia de Santa Helena, comandei a companhia e hoje batalhão de mineiros, trabalhei novamente em Goiânia ao longo aí de
eu vou completar 25 anos de serviço público, né? Eu como militar, servidor público militar, eu vou fazer 25 anos em fevereiro de 2023. Então, fui para Goiânia e depois retornei para Rio Verde já como comandante do batalhão. Hoje são 58 tanto bombeiros e bombeiras militares aqui em Rio Verde, especificamente lotados aqui em Rio Verde, sim, os quais eu comando, e junto com a estrutura de organização, de chefia com os demais oficiais, e os praças, né, que são a parte que executa, quem está à frente nas ocorrências, são soldados, são cabos, são sargentos, são os oficiais, e eventualmente também até eu, como comandante, também tenho que verificar como que anda o trabalho, como que anda o serviço. Então, ao longo dessa carreira, dessa construção, eu pude perceber o quanto que é importante a profissão, na parte da segurança pública, o Corpo de Bombeiros Militar para uma sociedade. Assim como a Polícia Militar, né, a Polícia Civil, dentro das suas atribuições, a Guarda Municipal hoje, que é uma realidade nos municípios, as agências municipais de trânsito, ou secretarias de trânsito dos municípios, tão bem integrada, a Polícia Penal, que é uma estrutura do Estado. Aí a gente pode ampliar um pouco para a Polícia Rodoviária Federal também, que faz parte da estrutura, sim, da segurança. Hoje nós temos uma estrutura de segurança pública integrada aqui em Rio Verde, inclusive é modelo para o próprio Estado. Referência para o Estado. Referência, né? Integração, a estruturação, porque... Muito bonita, né? Não, e assim, em determinados tipos de ocorrência, nós temos envolvimento de praticamente todas as forças. E esse envolvimento de forças, essa cooperação para uma estrutura melhor e um atendimento melhor à sociedade... É uma credibilidade muito bonita para a sociedade, né? Traz uma segurança, né? Exatamente, uma segurança para a sociedade, para que ela também possa ver que o que ela paga de impostos também, para que essas instituições realmente funcionem, realmente esteja funcionando. Entendi. Comandante, vamos tentar tirar uma dúvida, né? Qual a diferença do bombeiro militar para o bombeiro civil? Bombeiro militar é uma carreira, sim, uma carreira de Estado. Ou seja, para ingressar, para ser bombeiro militar, você tem que fazer um concurso público, né? Um concurso público do Estado. Sim. Ou seja, você pode ser instalado, ou seja, você pode trabalhar no Estado de Goiás. E você vai ser um servidor público. Sim. Você vai servir à sociedade, publicamente. Esse é o bombeiro militar. Esse é o bombeiro militar. Sim. Bem basicamente, ou seja, tem as atribuições, sim, constitucionais, o artigo 144 da nossa Constituição, ela já prevê que é uma carreira de Estado, né? Sim. É uma carreira pública. Enfim, o bombeiro civil já é uma profissão, uma profissão regida por regida por estruturas e por legislações próprias, mas no âmbito civil. Sim. Ou seja, é uma pessoa que ela pode ser contratada dependendo por qualquer empresa que há necessidade de um tipo de serviço para o público específico. Sim. A exemplo, um shopping, por exemplo, Buriti Shopping, Rio Verde, eles têm brigada, tem bombeiros civis. Sim, que são os famosos brigadistas, né? São os brigadistas, são os bombeiros civis que atuam ali naquele local. Legalmente, a empresa, por exemplo, ela vai receber público para visitação, para comércios, enfim. Ela tem, por lei, a obrigação de contratar essas pessoas, aí é um contrato, né, que se faz ao bombeiro civil, para que ele dê aquela segurança para aquele público. A atuação, inclusive, é uma atuação limitada para aquilo. Então, por exemplo, um shopping, igual o Buriti Shopping, por exemplo, tem uma quantidade X de bombeiros civis ou brigadistas que eles são responsáveis pelas medidas de segurança, pelos cuidados daquelas pessoas que estão ali naquele local. Já o bombeiro militar, ou um policial militar, que seja, de carreira de Estado, ele é responsável pela
sociedade como um todo. Como um todo que ali, seja né? fora do ambiente comercial, que seja um ambiente público, ou às vezes até mesmo dentro de um ambiente privado. Um exemplo, Entendi. acontece um incidente no shopping, por exemplo, em algum local, a atuação do Corpo de Bombeiros Militar, ela se faz necessária, Sim. até para poder dar um suporte melhor, para fazer uma atuação Mas o melhor. papel do bombeiro civil, ele sempre vai estar presente, né? Que no caso, entre os Sim, brigadistas ali, para combater já é uma linha sim, diretamente de exatamente. frente, né? E em seguida vem a Basicamente corporação seria militar, essa né? a Sim, sim. diferença, né? Do Entre, ou seja, civil para isso, o o militar militar, isso, o hoje. bombeiro militar é uma carreira de Estado e o bombeiro civil é uma carreira, uma profissão como qualquer outra profissão que é regida pelas CLTs, né? Sim. Falando em carreira, comandante, como que é visto pela corporação, ou como que funciona pela corporação, o famoso bombeiro mirim, que é onde começa a carreira, onde vai aquele papel bonitinho, que o pai incentiva, que tem aquele trabalho, aquela coisa bonita, né, que se vê uma criança ali fazendo aquele desfile. Porque quando fala isso é uma coisa, acho que é gostoso para todo pai, né? Eu acho que é uma coisa que não tem valor, né? Assim, não tem custo, igual a pessoa fala, eu tenho um filho que estudou no militar, o peso é muito grande, no colégio militar. Enquanto falar, eu tenho um filho que quer fazer a carreira de bombeiro mirim. Eu acho que é um papel muito bonito para a sociedade. Eu queria tentar entender como funciona esse papel para a corporação. O Bombeiro Mirim, ele é um programa. Aham. É um programa, no estado de Goiás, um programa educacional. Educacional e sócio, né? Socioeducacional, Sim, né? E social também. sim, Porque a corporação, através do próprio estado de Goiás, que instituiu e apoia, no caso desse programa, sim, a corporação apresentou esse programa para o Estado viu que era algo interessante, importante de se cumprir e deu estrutura para isso. Então, entre crianças, né, e pré-adolescentes ali de 9 a 11 ou até 13 anos, dependendo do local das unidades, é feita uma seleção, assim como no colégio militar, a exemplo, sim, né, é feita uma seleção através de edital, através de sorteio, para que seja instituído esse programa. sim. Esse programa Bombeiro Mirim, se para nós, se para os pais, eles veem com tanta importância para, sei lá, para dar um direcionamento, para que seja, de certa forma, ter um vínculo com a instituição tão Sim. respeitada e que realmente serve à comunidade, serve à sociedade, para nós, da corporação, é algo também de grande importância e nós Sim. nos sentimos muito honrados também de podermos ter a confiança Os pais ali, né, dos por pais. acreditar naquele. Exatamente, porque é desde noções básicas. A criança ela não vai fazer um salvamento propriamente dito, não vai Sim. atuar numa situação complexa, mas ela vai ter uma noção de como agir ou atuar no caso de um Como princípio de funciona a corporação incêndio. como um todo, né? Exatamente, Quando uma criança ela ouvir falar em bombeiro, ela vai falar, eu sei, assim, ela sabe até um pouco da lei, um pouco dos artigos, sim, ela vai entender muita é coisa, o né? combate a incêndio, é os Sim, primeiros socorros, é o civismo, é a preservação, a proteção do meio ambiente, é a atividade física, é a hierarquia, as noções de hierarquia e disciplina, sim, que sim. são bases da instituição bombeiro militar. Então, assim, a criança ela vai ter contato com aquilo. Então, assim, para nós e para os pais, eles acham importante a criança ter esses ensinamentos, né, poder ter esse contato com o Corpo de Bombeiros Militar, para nós da corporação também poder fazer algo mais. Porque aí já trata na parte da própria prevenção. Ou seja, uma criança que entende que ela deve obedecer os pais, primeiramente, obedecer Sim, autoridades, fazer suas atribuições, que seja dentro de casa, ser respeitoso com a sociedade, com quem há necessidade, um idoso. Tudo isso é trabalhado nesse programa. Então, é um programa que hoje atinge em torno de 1.000 crianças hoje dentro do estado de Goiás. Cada unidade onde existe o Corpo de Bombeiros instalado, o programa educacional Bombeiro entendi. Mirim ele funciona com apoio do estado de Sim, Goiás sim, e que nos dá esse suporte para que a gente possa realmente fazer um pouco mais. sim. Comandante, além desse programa social do Bombeiro Mirim, que a corporação hoje ela assim, já atua, já tem. Existe algum outro programa social em prol da sociedade
pela corporação ou não? Se sim, qual seria? Atualmente, inclusive nesse período agora de chuvas, Sim. hoje nós temos o Nordeste Solidário. Nordeste Solidário levou esse nome porque o ano passado e alguns anos anteriores, algumas regiões do estado, elas, com o advento das chuvas, assim como acontece também no período de estiagem prolongada, que tem vários incêndios, sim. que acometem aí reservas, vários animais são atingidos, estruturas também, fazendas, Sim. enfim. Na parte, quando termina o período de estiagem, inicia o período das chuvas, existem locais no estado que praticamente ficam ilhados. A exemplo, o norte e nordeste do estado, na região de Cavalcante, região onde moram a comunidade Calunga, por exemplo, que tem um acesso muito complexo. O ano passado, eles ficaram praticamente ilhados. Nesse mesmo período, próximo de dezembro, janeiro, fevereiro, até março, dependendo, de outubro, novembro, até esse período, houve essa situação aí que houve dificuldade de mantimentos, já é uma região que carece, né, de assistência. Então, até para se levar as cestas básicas, levar, além dos alimentos, levar remédios, levar apoio, Sim. o ano passado teve esse problema. Esse ano, o Corpo de Bombeiros Militar, através do nosso comandante e o Comando de Operações de Defesa Civil, que também é uma atribuição do Corpo de Bombeiros Militar, instituiu essa Operação Nordeste Solidário. Nordeste do estado de Goiás. Solidário. Ou seja, foram feitas arrecadações de alimentos, mantimentos, estrutura de socorro, suporte básico ali, de medicamentos, e eles já estão sendo levados para esse local, através da corporação, com o apoio do governo do estado, estão sendo levados para locais estratégicos nessa região, para que aconteça a chuva, acontece a caso de inundações, de alagamentos, de restrição de acesso. Estrategicamente, essas estruturas vão estar em pontos chaves, estrutura para que dê esse suporte, né, de alimentação e tudo, enfim, para que as pessoas elas realmente sejam acolhidas, certo, e tenham um suporte do Estado. Essa também, nessa parte, seria algo de forma a contribuir na questão social. certo. A gente citou do Bombeiro Mirim, tem essas campanhas que o Corpo de Bombeiros Militar ele encabeça, certo, e atua com a anuência do Estado de Goiás. Comandante, suponhando que eu faço parte da corporação, eu sou um tenente. Nossa, ali. Seria Interessante, bem legal. O sonho da gente. Suponhando que eu seja tenente da corporação, eu posso exercer todo o meu conhecimento ali, eu posso dar um treinamento por fora da corporação, fora da minha atividade ali? Não, eu posso, mas assim resumindo, para ser bem mais claro para o senhor. Sim. Eu faço parte da corporação, hoje terça-feira é minha folga, eu quero administrar uma palestra ali de combate a incêndio a uma empresa privada que não tem nada a ver com a corporação. Eu tenho essa autonomia, eu posso, ou a corporação, de uma certa forma, ela inibe isso da gente? Não, ali, não. Assim, é bom a gente até separar, sim, ou deixar claro certas questões. Por exemplo, se a pessoa, você como um oficial, como um praça, sim, como um componente da corporação, você, sei lá, vai querer dar uma palestra, ministrar em nome da corporação. Você, assim como eu estou aqui, por exemplo, eu estou em nome da corporação. Certo. Se a pessoa ela for falar sobre isso, falando em nome da corporação, é algo que está voltado para a instituição. Sim. Ou seja, ele precisa de autorização, é claro, as empresas podem fazer isso, a gente pode estar atuando nesse sentido. Já ele no horário de folga dele, ele quiser ministrar fazer uma orientação, às vezes a gente tem muito, por exemplo, alguns militares, por exemplo, que congregam em alguma instituição religiosa, enfim, ele dá uma instrução ali que é uma coisa básica. Ele pode, não tem problema nenhum, desde que ele não envolva a corporação, porque aí quando envolve a corporação... Desde que ele não fale em nome da corporação. Existem procedimentos, existem questões que precisam ser instruídas para que a pessoa realmente fale em nome da corporação ali, represente a instituição. Comandante, quais são
Os tipos de demandas que os bombeiros atendem hoje, a não ser aquela, né, de combate a incêndio, de um acidente de trânsito, existe alguma outra demanda hoje que eu não diria que sobrecarrega a atividade profissional. Existe uma outra demanda, assim, a não ser essa demanda hoje de acidente de trânsito, né, incêndio, combate a incêndio, no caso, corrigindo. Existe alguma outra demanda que toma muito tempo hoje do profissional ali? Vou te fazer outra pergunta antes de responder. Aham. Onde que o acidente ocorre? O Sim. que você acha, por exemplo? O acidente. Vamos colocar qualquer tipo de acidente. Por que ele ocorre? Ele ocorre na rodovia? Não. Por que ele ocorre? O O motivo. motivo do acidente? Agora só me pegou. Por que um acidente ocorre? Porque houve uma falha. Uma falha, uma negligência ali. Exatamente. Sim, ou seja, sim. A gente costuma dizer que o acidente ocorre onde a prevenção, onde os cuidados, eles falharam. Em algum momento houve uma falha. Sim. Então você falou de demanda. Hoje o que mais demanda a corporação, inclusive de forma de questão legal também, de cumprimento de normas e tudo, chama questão de prevenção. Um exemplo. Uma estrutura, um shopping. Nós estamos aqui no shopping Buriti. Para esse shopping ele funcionar, ele receber pessoas, público em geral, ele precisa ter uma segurança. Sem dúvida, né? Ele precisa, então, a partir do princípio que, sem dúvida, existe a segurança, tem que ter a segurança, então os esforços da corporação também têm que atuar na parte de prevenção. Sim. Ou seja, de fazer cumprir ou de fiscalizar, por exemplo, o cumprimento de normas básicas de segurança. Sim. Se não tivessem essas normas e não tivesse quem especificamente fizesse as cumprir, com certeza passariam questões ali que poderiam acontecer incidentes. Sim. Então, assim, hoje, no âmbito assim, de fiscalização, tudo, é um gargalo muito grande, porque são várias empresas, várias demais, né? É o que eu ia falar agora, né? O micro e pequeno empreendedor que vai abrir o seu comérciozinho, ele tem que ter um alvará de funcionamento com o bombeiro. É um peso, é uma coisa muito bonita, né? Você chega lá na mercearia do José, tem lá o alvará de funcionamento com o bombeiro. É bonita a importância de ter ali um profissional que foi ali, fez uma vistoria, fez um levantamento das áreas de risco, o que tem que ser feito, o que tem que ser melhorado. Em shows, por exemplo, eventos, grandes eventos, eles precisam ser fiscalizados. Por quê? Porque em algum outro momento ele pode falhar alguma questão. Então, assim, a parte da prevenção, além do combate a incêndio, que é importante, não é só o combate a incêndio de uma residência, é de um veículo, é de um comércio, é de uma indústria. E cada vez assim, dependendo da situação, os riscos também para aquilo vão aumentando, para a atuação. Você falou dos acidentes. Nós temos também os salvamentos. Por exemplo, nós temos um salvamento terrestre, que é, ou seja, a pessoa ela vai ser resgatada, sei lá, de uma queda, de uma cachoeira, um exemplo. A gente já, volta e meia, a gente atua em salvamentos nesse sentido também. Os afogamentos, o salvamento aquático, que a gente também atua. A parte da defesa civil também é responsabilidade do Corpo de Bombeiros muito gigantesca, né, comandante? São várias atribuições constitucionais e legais que, assim, a corporação ela tem que se estruturar, tem que se preparar, tem que treinar, operacionalizar para que ela possa, e para que a gente possa, né, fazer um trabalho de qualidade, dar uma resposta de qualidade para aquilo que a população espera e para aquilo que principalmente contribui. O contribuinte que paga os nossos salários, né, que estrutura a nossa corporação. Então a gente tem que dar uma resposta à altura, a população merece. Na opinião do senhor, o senhor acredita que tem coisas a mais na corporação que devem ou não podem ser melhoradas para trazer um conforto melhor para a sociedade, para trazer um resultado melhor para a sociedade, ou só acredito que não? Acho que tudo a gente pode ser melhorado, pode melhorar. Pode melhorar. A gente pode inovar principalmente, pode avançar, pode trazer novas tecnologias. A exemplo, nas buscas, você está aqui, por exemplo, as buscas feitas por equipamentos remotamente pilotados, os drones, né? Popularmente conhecido como os drones. Nós precisamos de avançar em certos aspectos, por exemplo, em buscas,
busca, verificação de locais onde tem algum incidente, os incêndios estão ocorrendo, nessa parte de estiagem, né, nesse período de estiagem com várias queimadas, onde que está ocorrendo essas queimadas, a gente pode fazer esse tipo de monitoramento. Então, assim, primeiro, a inovação. Sim. Segundo, o treinamento constante, né? O treinamento Sim. a pessoa tem, nós temos a obrigação de estarmos prontos, treinados, e principalmente estar alinhado e atualizado em relação aos nossos atendimentos, seja Sim. quaisquer eles que forem. Seja um protocolo de atendimento pré-hospitalar, que seria o resgate. A pessoa ela sofreu um acidente, sofreu uma queda de moto, ela sofreu um acidente entre carro e moto, ela caiu. Ou seja, hoje, ao longo dos tempos, né, são feitas atualizações. E essas atualizações, a corporação ela tem sido muito assertiva em poder repassar isso para os integrantes, né, da corporação, para que a gente possa cada vez mais desempenhar um melhor atendimento, né, Sim, sim. um melhor socorro para a nossa população. Entendi. Comandante, hoje, um profissional da área que comete alguma violação nos termos aí do batalhão, tem algum programa social de reciclagem para esse profissional? Resumindo, o profissional hoje ele trabalha embriagado, modo dizer. O profissional hoje do Corpo Bombeiro, ele atua de uma forma incorreta, de acordo com a corporação. Tem alguma forma de punição? Existe algum meio de punição? Entendi. Algum canal de punição? Existe algum sistema de reciclagem? Ou não? Para esse profissional? Primeiro, vamos deixar assim, até separar um pouquinho, mas para entender. Foram duas questões que você levantou. Uma é caso aconteça uma falha, vamos assim dizer, né, uma falha de procedimento, que seja, a responsabilização daquilo tem que ocorrer. Sim. E outra é a questão de como a corporação vai tratar aquilo, né? Sim. Eu digo para que não ocorra, tentar entender melhor o processo. Né, Exatamente. Primeiro, não só o Corpo de Bombeiros Militar, mas a Polícia Militar, como são órgãos, instituições militares estaduais, regidas por um mesmo código de ética, foi instituído o Código de Ética na corporação, que trata dessas questões disciplinares, principalmente voltada para a apuração, ou seja, sim, alguém cometeu uma infração, uma questão disciplinar, primeiro ela é investigada, né? Ela tem que ser levada a termo. Verificou-se que não passou de um mal entendido, que seja, ou uma situação que realmente não foi intencional, ou que não feriu nenhuma uma regra que seja, sim, sim, ou algo que macule a instituição e principalmente que vá contra os princípios sociais. Sim. É apurado. Houve falha, então ele vai ser responsabilizado. Sim. Ou seja, é passado por um procedimento, é feito um procedimento disciplinar, é feita uma sindicância, enfim. Ele pode ter uma punição disciplinar, sim, ali, que seja até a própria prestação de serviço voluntária hoje para a sociedade, para assim, ele teve uma falha, ele vai pagar com serviço. Sim. Ou seja, até hoje já existe, é um código bastante moderno, o governo do estado ele se sensibilizou, também se sensibiliza quanto a isso, houve as alterações legais necessárias, né? E, enfim, ele é responsabilizado. Sim. Já uma vez responsabilizado, no Corpo de Bombeiros Militar, eu posso dizer que existe um núcleo de assistência social, também com psicólogo, com psiquiatra, às vezes para entender melhor aquela situação, caso haja necessidade, ou que possa ser acompanhado, para que se houver recorrência naquela infração, naquele ato, sim, ele ser levado para uma reciclagem dessa, né? Para ser ouvido, para entender melhor ali, para que ele possa ter plenas condições psíquicas, condições físicas também, para poder, volto a dizer, sim,
desempenhar um melhor Eu trabalho. levantei esse ponto, comandante, porque eu vi um caso há um tempo atrás, o seguinte, né? Um oficial do bombeiro, né? Estava ali no seu dia de folga, porém ele teve um acidente. Ali ele atropelou alguém, vamos dizer. Eu queria entender e tentar trazer para a sociedade se pro profissional ali do bombeiro ele assina algum termo ali, ele não pode dirigir embriagado, que é o que não deve, né? Isso não deve acontecer de forma alguma. E, resumindo, isso é lei, já é regra, né? Já é É regra. regra, lei. Ou resumindo, assim, qual a diferença, né? Porque, um exemplo, o cara simplesmente deu um vacilo ali, atropelou alguém, aí já foi exonerado do cargo, ele já perde a patente, por mais que seja a folga dele, por mais que ele não esteja uniformizado, como que é Sim. feita essa tratativa ali, assim, esse respeito ali, acho que pela corporação, existe algum documento ali, que ele tem, o papel dele é salvar a vida, independentemente se você está de folga ou se não está de folga, mas se ele fazer parte da corporação, ele tem ali esse... Eu achei muito bacana essa pergunta, porque antes de ser militar, antes de nós sermos qualquer seguir qualquer tipo de profissão, Sim. sei lá, que seja militar, que seja civil, que seja um advogado, um juiz, um militar, nós somos cidadãos. E primeiramente nós temos que seguir o que prevê a nossa Constituição, a nossa lei. Sim. Acontece algo similar ao que você disse aí, por exemplo, se envolver em alguma situação que não esteja em serviço, por exemplo, que seja um acidente, um incidente, a responsabilização, o militar ele tem essa característica, porque falar, poxa, é militar, ele pode fazer isso? Não, não pode. Sim. Ele pode ser responsabilizado passando pelo um devido processo legal e tudo de investigação, ele pode ser responsabilizado de forma civil, ou seja, como um cidadão comum, Sim. e além disso, não interfere, por exemplo, ele ser responsabilizado também na esfera militar, ou seja, por leis militares, Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, ele trata muito da questão dos crimes militares, ou seja, aconteceu um crime sei lá, eventualmente um crime durante o exercício ali da profissão, ele pode ser responsabilizado 2 vezes. Ou seja, a condição de militar, é importante a gente entender, tanto o bombeiro militar quanto o policial militar, ele é regido por regulamentos próprios ali, que são rígidos para quê? Para que quem serve a sociedade, realmente ele tem que ter uma linha, uma doutrina ali diferenciada, né? Exatamente, ou seja, ele tem uma responsabilidade maior, grande, né? Maior para o cumprimento das leis. E é muito trazido isso aí. Ele é visto pela sociedade como um salva-vida, né? Como um protetor de vidas. Né? Como eu tinha dito antes da gente começar, como um cuidador. Ou seja, quem cuida de uma sociedade, por exemplo, tem que se dar o exemplo, né? Tem que seguir normas, seguir mais do que o cidadão, um cidadão que não é militar, ele tem que seguir mais as normas. Por quê? Porque a responsabilidade ela vem também dobrada. É uma responsabilidade bem maior para aquele que jura a bandeira nacional, jura fidelidade, né? Primeiramente, à pátria, né? E à sociedade, à comunidade, à população em que ele presta o serviço. Perfeito. Comandante, como que funciona esse treinamento desses brigadistas, igual a gente citou aqui várias vezes, assim, num shopping, por exemplo, esse treinamento desses brigadistas civil, né? Sim. Ele é feito pelo bombeiro militar? Não. Totalmente... Existem empresas, né? Empresas que são credenciadas junto aos corpos de bombeiros militares, não só aqui em Goiás, mas ao longo do Brasil, dos estados, empresas que são credenciadas naquele estado. Um exemplo, o estado de Goiás. Existe uma empresa X que ela credenciou-se para fazer o treinamento e a formação de brigadistas, por exemplo, bombeiros civis. Ela tem que ter uma estrutura própria para fazer esse treinamento. Feito esse treinamento, existe um currículo básico ali, que começa, salvo engano, com 30 horas.
passando por 100 horas, até Sim. 200 horas, que seria o máximo ali do bombeiro civil. Não me recordo ali qual que seria a dosimetria ali do período de treinamentos, mas enfim, a pessoa ela passa por um treinamento dado por uma empresa, ele recebe uma certificação, um certificado, né, de brigadista, que seja de bombeiro civil, podendo atuar naquela profissão em qualquer empresa dentro do estado de Goiás, desde que aquela empresa ela necessite de um serviço desse sentido. Entendi. Só para você ter uma comparação, para você ter uma noção, já que você voltou nessa questão, por exemplo, o bombeiro civil, eu falei aí de 100 horas, de até 100 horas um bombeiro civil, pouco mais que isso, não me recordo, mas um bombeiro militar, por exemplo, início de carreira, ele não tem menos de 600 mil horas de treinamento para poder atuar, para poder ser empossado, para poder tomar posse no cargo público, e depois tem toda uma responsabilidade durante a sua carreira, Sim, com sim, cursos, sim. cursos de aperfeiçoamento, cursos de especialização. Às vezes um bombeiro militar ele quer se especializar na parte de altura. Um exemplo, eu quero fazer um salvamento em altura. A pessoa, sei lá, tá presa numa construção, um prédio muito alto, é praticamente impossível o acesso ali de algum equipamento, ela tem que ser salva por meios ali Rapel. rapel, Sim, exatamente, sim. comumente falado do salvamento em altura. Então ele faz um curso de especialização naquilo. O resgate, eu não entro no corpo de bombeiros militares, simplesmente eu vou falar, não, eu vou ser mergulhador, eu vou fazer mergulho, não. A instituição tem um programa, né, de cursos de especialização. A exemplo, eu acabei de citar aqui a questão do mergulho. Eu vou fazer um resgate. Eu vou colocar a minha vida em risco, né, para que eu possa fazer aquele resgate. Então eu preciso ser treinado para aquilo. O Estado dá condições disso, a corporação dá condições, existem os cursos de treinamento, inclusive em conjunto ou em cooperação, em parceria com outros estados, por exemplo, em que tanto os bombeiros militares de Goiás podem eventualmente fazer esses cursos em outros estados e outros estados também vir outros integrantes de outros corpos de bombeiros, Brasília, Mato Grosso, do Nordeste também, Ceará, Pernambuco, enfim. A gente pode fazer essa parceria, essa troca de experiências ali por regiões e assim fazer uns treinamentos específicos para determinado tipo de atividade operacional. Hoje, comandante, assim, voltando um pouco mais na parte de incêndio, hoje a corporação como um todo, o bombeiro militar como um todo, ela tem alguma prevenção que ela trabalha, umas temáticas de cartilha, para quando chega esse período da seca, que hoje a gente vê que as queimadas elas só vêm só aumentando, né? Sim. E quando a gente fala em reserva, acho que reserva é uma palavra muito bonita, né? Uma reserva ali que o produtor tem que ter, o produtor ele é cobrado por lei para ter um certo ter e proteger, ter né? e proteger, né? Sim. É o ponto que eu ia chegar. Então, aonde entra o produtor e aonde entra o bombeiro ali nessa reserva? De quem que é essa responsabilidade, essa demanda quando tem um risco de incêndio? Porque na maioria dos casos a gente vê esses grandes produtores que simplesmente cruzam os braços, né? Tendo toda uma estrutura, um maquinário, tanques, uniposte, que pode combater até a chegada do bombeiro, né? Mas porém muitos não deixam de fazer, porque cruza os braços, né? Igual aquele tabu antigo, né? O bombeiro para apagar fogo. Como que é feito esse trabalho? É feito um trabalho em campo, nas fazendas, nas proximidades, nas ribeirinhas, né? Que a gente tem muito assentamento aqui na região. Exatamente. É feito algum trabalho, assim, eu não diria específico, mas um trabalho voluntário para esse tipo de fator climático para não chegar a acontecer? Como eu tinha dito, assim, a questão da prevenção é uma das atribuições e responsabilidades do Corpo de Bombeiros Militar. Porque assim, a prevenção é muito grande, né? É uma coisa muito extensa, né? Exatamente. Mas aí, como que a gente faz essa prevenção? Além da questão legal ali, de prevenção em comércios, indústrias, enfim, locais de reunião de pessoas, existe essa prevenção específica aí nos incidentes.
Ou seja, os incidentes que acontecem nesse período de estiagem, especificamente ali, né? Existe a Operação Cerrado Vivo. Essa Operação Cerrado Vivo acontece anualmente, todos os anos, existe uma estrutura que ela é designada para aquilo. No período de que ela, ou seja, não existe mais os focos de incêndio, normalmente meados de outubro, novembro, que se encerra esse período, então é feito um levantamento das áreas atingidas e da estruturação e para que seja planejado novamente para o ano seguinte. Sim. E todos os anos, o que a gente busca? Algo que deu certo aqui no nosso município, tem dado muito certo aí, principalmente na última administração municipal aqui, o Dr. Paulo do Vale tem sido um parceiro de primeira ordem, de extrema importância nessas questões, até porque ele também é um produtor rural e sabe das necessidades e das dificuldades do produtor em relação a isso aí. Não cortando o senhor, comandante, eu fui levantar esse ponto porque há um certo tempo atrás, num passado bem próximo, a gente quando ia para alguma cidade da região, vamos dar um exemplo, Santa Helena, a gente via no trevo Santa Helena alguns bombeiros mirins entregando cartilha, folhetos sobre queimado, sobre afogamento. A gente via que sentido Goiânia, fazer campanhas. Né? Hoje, a gente não vê isso mais. Resumindo, eu falo que há 4 anos atrás eu via isso com uma certa frequência. Hoje está meio que, eu não diria esquecido, né? Mas esse trabalho, ele sumiu, né? Eu vi ali. Sabe o que você esqueceu? Sim. Pandemia. Infelizmente. A pandemia tirou isso um pouco. Tirou por quê? A gente... Era um trabalho muito bonito, porra. Dava gosto de parar o carro ali, sentir aquele frio na barriga. Às vezes a gente achava que ia ser até uma abordagem. Muitas vezes aconteceu comigo mesmo. Tá de caminhonete, eu tô de chinelo, eu tô impróprio, eu tô sem cinto. E quando vê que não, a pessoa vem com toda a cautela, com todo respeito, explicava ali o ambiente, a flora, a fauna, queimadas. A tendência nossa é tentar retomar todos e até inovar em alguns pontos essa questão da prevenção. Importante a gente fazer esse corpo a corpo, que realmente de 2020 para cá, infelizmente, a gente ainda não conseguiu retomar isso. Essa questão que é muito importante, até, igual você me citou, utilizada até do próprio programa Bombeiro Mirim, né, para poder fazer isso. É bonito demais. Exatamente. O que a gente fez nos últimos 2 anos e fazia antes, deu intensificada, nas orientações. Até os treinamentos dos últimos 2 anos, eles foram prejudicados. Mas aí eu voltando a falar sobre essa questão do apoio, então assim, além do poder público municipal, prefeito parceiro de primeira ordem, sindicato rural também um parceiro de primeira ordem, grandes estruturas como a Comigo, também com seus eventos, com a própria Tecnoshow, que dá uma abertura também para a gente poder, gigantesca, né? Pra gente poder tratar disso. O SESC Senar também é um sistema, junto com a FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, também é um parceiro muito grande, ou seja, todos ali em cooperação. Aí eu vou utilizar aí, não vou nem plagiar, mas vou utilizar aí o que o Dr. Paulo do Vale ele fala, que é esse cooperativismo, essa cooperação, essa integração aí de atores, né, vamos dizer assim, que envolvidos, faz com que... gera um resultado excelente. Exatamente. Né? Esse ano, todos os anos vão ter os incidentes, os incêndios. Isso aí vai ser fato, assim como acontece. Isso é a natureza, né? Exatamente. Mas a forma que a gente vai tratar, está tratando, realmente está diminuindo. Às vezes aumenta até a questão das ocorrências, dos atendimentos, mas as áreas elas estão menos queimadas. Você diz, por exemplo, aí do produtor rural que tem a sua propriedade ali, tem a sua reserva. A responsabilidade primeira ali pela preservação é do proprietário. É isso que eu queria tentar trazer, que eu ia questionar. Exatamente. Ele não pode simplesmente cruzar o braço e falar que ele tem reserva. Não, ele tem que ter reserva, ele tem que cuidar da reserva. É claro que tem uns limites, por exemplo, ele não vai fazer, às vezes, tantas coisas além do limite. Um exemplo, ao redor de determinadas áreas de preservação, ele tem que ter um acero, ele tem que ter uma proteção melhor ali. Qualquer coisa, dependendo do que ele fazer, já protege.
Ok, mas às vezes é eficiente, às vezes não é tão eficiente com advento de vento, temperatura muito baixa, umidade também, temperatura muito alta, umidade Sim, muito muito baixo, baixa. sim. Então faz com que esses fatores aí facilitem qualquer coisa, uma simples chama, uma simples colheitadeira ali que solta uma fagulha, dependendo, pode acontecer um incidente, Sim. inclusive um incidente sem intenção. Aí você me perguntou aí sobre a questão daqueles que cruzam os braços. Infelizmente, a gente tem Sim. aqueles produtores que às vezes não enxergam que, por exemplo, ele está ali num limite de propriedade, que o incêndio tem uma certa distância, ele pode chegar até a propriedade dele, Ele ele está poderia preparado. fazer a prevenção, Às né? Ele vezes poderia prevenir ali. pode avançar. E eu vou te falar, tem muitos produtores, muitos mesmo, que já entenderam isso, já se articularam em algumas regiões. Vou falar a região de Montevidéu, que é uma das regiões que é aqui no limite entre Rio Verde e Montevidéu, ali, que é uma das regiões mais protegidas e assim mais bem estruturadas, porque os próprios produtores eles se uniram ali. E Sim. não só ali também, na GO 333, ali na região de Ponte de Pedra, tem produtores que são solidários com os demais. Por quê? Porque às vezes ele pode também ser atingido eventualmente por uma situação de incêndio e os outros vão também ajudar. Região do Rio Doce, região do São Tomás, a região aqui indo para Itumbiara, na GO 210, nas BRs indo para Jataí, 060 também em sentido a Goiânia, nós temos aí vários pontos estruturantes. E eu vou falar uma coisa muito importante também. O produtor rural, nesse assunto de incêndios em vegetação, incêndios nesse período de estiagem, é o principal, é a pessoa que menos gostaria e menos é a favor dos incêndios. Eu vou te dizer por quê. Prejudica de uma certa forma. Porque é prejuízo. Sim, é prejuízo. Prejudica demais, né? É prejuízo. Então dizer que o produtor ele não está fazendo de forma correta, às vezes ele não tem aquela noção, e aí que entra a corporação, entra o poder público do município, a prefeitura com as suas secretarias aí, entra o sindicato rural, o sistema SESC, Senar, a FAEG, para que a gente possa estruturar, comigo também, treinamentos. E levar conhecimento, né? Exatamente. Nós fazemos treinamentos em assentamentos, nós fazemos treinamentos aí em regiões também, fazendo treinamentos com brigadas. Eu citei a Comigo porque ela tem estruturas, tem fazendas, que a estrutura é totalmente pronta ali para atuar no caso do incidente, Sim. Inclusive nos limites. Ela não vai atuar só no incidente ali que acontecer na estrutura dela. Ela também atua fora. Quando eu falo do apoio do poder público municipal, o prefeito ele fez algo que assim que se tornou exemplo no estado todo. Ele fez uma parceria, destinou um recurso através de uma estrutura de fomento junto com o sindicato rural para aquisição de equipamentos para atuar, equipamentos modernos, estrutura de caminhões, locação de caminhões, contratação de brigadistas também para poder atuar. Então, fora a base hoje do Corpo de Bombeiros, vocês têm mais essa estrutura. Exatamente, fez esse reforço. Fez esse reforço. Reforçou isso para quê? Para que a gente pudesse dar uma resposta. Então, muito bom, desde o ano passado, 2021, e esse ano não foi diferente, ele honrou com o seu compromisso, né, de como produtor rural também poder auxiliar, poder ajudar, mas porque a corporação realmente, ela não... A gente poderia... Hoje nós estamos, como eu disse, 59 integrantes, desde eu como comandante até o soldado mais moderno. Mas com esse reforço, a gente não consegue hoje, com essa estrutura, atender todas as demandas que tem no período. Às vezes, tem dias, nesse período de estiagem, principalmente julho, agosto, setembro, outubro, de julho até outubro, que atendemos aí a média de 10, 15 ocorrências por dia, só um corpo de bombeiros. A gente tem uma demanda reprimida muito grande. Poderia ser o dobro de efetivo se a gente tivesse, que às vezes não conseguiria atender. Mas com essa parceria, com essa cooperação do município, entendendo essa necessidade e esse reforço, torna-se muito importante para que a gente consiga dar esse suporte, reforçar as ações e efetivamente combater esses incêndios no início, porque
alguns anos atrás, 2016, enfim, 2017 também, até no início dessa gestão, primeira gestão do Dr. Paulo, a gente tinha incêndios que devastavam grandes áreas, milhares de hectares. Ou seja, não era só um prejuízo para os produtores, não era só um produtor, Sim. era prejuízo para o meio ambiente, gera prejuízo para o meio ambiente e gera prejuízo também para a saúde pública. Ou seja, é fumaça, Sujeira é polígeno, na cidade, sujeira na sim. cidade. Então, assim, essa parte de incêndio, a gente tem a satisfação de dizer que com a cooperação, com o apoio das Desses forças de órgãos, segurança, Sim. desses órgãos e principalmente do apoio da Prefeitura de Rio Verde, a gente tem se mostrado mais eficiente, feito o nosso dever muito bem feito e servir de exemplo para outros municípios. Caldas Novas, Itumbiara, Lusiânia, Anápolis, próprio Goiânia mesmo, eles trouxeram... Se espelharam um pouco nesse trabalho que o Dr. Paulo fez, juntamente com a corporação, com essas empresas parceiras, e estão colocando em prática nas regiões deles, pensam em colocar em prática. Exatamente. Para quê? Para dar um suporte, não só para o produtor, porque quando fala, mas está fazendo só para o produtor, não. Está evitando que aconteçam esses incidentes e gere problemas na saúde, na própria segurança também e preservando mais o meio ambiente. Comandante, falando em flora, fauna, falando no meio ambiente, o bombeiro, ele entra em que parte? Juntamente com a polícia ambiental, aí nesses cuidados hoje de grandes espécies, hoje que estão entrando em extinção, hoje devido a esse desmatamento, essa queimada, hoje o bombeiro, ele dá um suporte ali junto com a polícia ambiental ou não? Essa responsabilidade é toda da polícia ambiental. A parte de fiscalização, a parte de coibir os crimes contra o meio ambiente, né, eles são de responsabilidade da Polícia Militar. Sim. Eles atuam bastante, atuam no estado de Goiás de uma forma muito, muito proveitosa ali, muito eficiente, e não só a Polícia Ambiental. Aí eu já entro o próprio Batalhão Rural também, que também coíbe algumas questões, algumas situações aí de crimes ambientais assim, voltadas para o meio ambiente. E o Corpo de Bombeiros Militar, ele atua na parte de apoiar nessa preservação, nessas ações para impedir esses incêndios, porque acontecem os incêndios, os animais eles vão sair, vão fugir daquela região, vão passar por outra região, vão morrer, acabam sendo vitimados aí nos incidentes. Então nós atuamos na parte de prevenção, na preservação também do meio ambiente, em apoio também em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, tanto do Estado e principalmente, volto a dizer, do município, que também é uma parceira. A gente tem até uma integração muito grande, por exemplo, quando a gente vai fazer um resgate de um animal. Um exemplo, outra atividade do Corpo de Bombeiros, cuidado com o meio ambiente, além da preservação, por exemplo, o resgate de animais. Que seja um felino, sei lá, uma jaguatirica, que já foi até resgatada dentro aqui do nosso ambiente, tamanduá, anta. Esse já é um trabalho do Corpo de Bombeiros, de ir fazer essa remoção, levar para os cuidados. Aí o município, através do meio ambiente, já apoia nessa questão dos cuidados. Por isso que eu falo, essa gestão cooperada aí, ela é muito profícua, assim, e é muito eficiente, essa gestão de cooperação entre o município, entre o Estado, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar também, ambiental. Enfim, a gente estrutura de uma forma que a gente faz o resgate, o município apoia ali no tratamento do animal, se tiver ferido e tudo, até o transporte ou a remoção e a destinação, no caso, para um centro especializado, que hoje no estado de Goiás, ele é concentrado ali em Goiânia, chamam CETAS, que é o Centro Especializado, né, de Triagem de Animais Silvestres. Ou seja, quando trata de animais silvestres, a gente faz o resgate, aí tatu, as próprias araras, poxa, que é acaba sendo um cartão postal de Rio Verde, né? Isso, várias araras aí que se acidentam, enfim, a gente faz o resgate,
junto com o município, a gente faz esse tratamento também, e a destinação, junto com a Polícia Ambiental também, como diz o Dr. Paulo, a cooperação que faz a roda girar, que faz as coisas acontecerem, e a sociedade que é a mais beneficiada disso. Voltando em sociedade, o senhor acredita, comandante, que a sociedade, ela vê a corporação como um todo de uma forma ali que agrega um valor, ou só acredita que a sociedade ela ainda é muito mal informada na corporação do que ela tem ali disponível, né? E das atribuições. Igual está falando aqui do meio ambiente, dos animais. Só acho que a sociedade como um todo, ela tem esse conhecimento, ela tem... tem um conhecimento limitado, sim. Sabe... Igual, porque aquele tabu, né? Chama bombeiro. Não, a pessoa tem que entender o porquê do bombeiro, o porquê do papel da corporação. Não, é uma coisa que não se cala, entendeu? Realmente tem essa falta de entendimento, às vezes, que às vezes ela sabe que existe a corporação, mas para que ela existe? Pra que serve? É só para apagar fogo, como se diz, só para os incêndios? Não. São várias gamas, mas às vezes ela entende que pode ir além. E às vezes não é atribuição. Um exemplo simples, assim, a questão que é muito polêmica é dos animais domésticos, vamos assim dizer, dos cães na rua. A não ser que ele esteja muito agressivo, atacando pessoas, não é a nossa atribuição, por exemplo, fazer a remoção daquele animal. Mas às vezes a sociedade, algumas pessoas podem confundir, poxa, mas não salva um animal silvestre e tal, um tipo de animal, por que não pode resgatar um cão? Porque já é uma outra questão, entra em outra situação que foge da nossa responsabilidade. E aí você disse, por exemplo, mas vou chamar o Corpo de Bombeiros ou não? Agora vou te fazer uma pergunta. Qual que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros? 193? Aí. Você já pesquisou? Não. Já? Não. São poucas pessoas que ainda sabem do número. É o que eu ia questionar agora. Quais são os meios de comunicação, quais são os canais de comunicação, a não ser 193? O telefone de emergência mesmo, que seria para situações de emergência, que seja um acidente, que seja um animal em uma situação totalmente de risco. Como eu disse, pode ser até um cachorro, que seja um cão, que esteja atacando alguém, uma situação de risco mesmo, que a gente possa atuar, um afogamento, que seja uma situação, um desabamento, um destelhamento, esse período de vendavais, por exemplo, assim, um vento muito forte nesses últimos dias, acontece um destelhamento, é ação de defesa civil, ou seja, responsabilidade do Corpo de Bombeiros. 193. Desculpa, comandante, aonde eu trouxe essa informação, porque acredito eu que a sociedade ela não está sabendo ainda separar o papel do Corpo de Bombeiro. Por quê? Muitas das vezes, quando tem alguém acidentado, tem alguém ali, vou falar por mim, que sou comerciante da Presidente, a gente vê acidente. O cara fala, liga pro bombeiro. Não, liga pro SAMU. Qual a diferença hoje para a sociedade? O SAMU, da corporação SAMU, corporação bombeiro. Existe uma diferença, certo? Sim. Então, a sociedade, ela precisa de entender. O cara bateu a moto, você é um bombeiro. Não, gente. Bombeiro, não, assim, entendo que eles têm total autonomia de fazer, de prestar esse trabalho. Mas a obrigatoriedade imediata de linha de frente, quem tem que ser? Você citou o acidente. Eu vou nessa linha de raciocínio. O acidente, ele é um trauma. Sim. É um trauma. A pessoa ela pode lesionar... Uma lesão, uma fratura exposta. Uma fratura. Sim. Ela pode lesionar, ter uma complicação neurológica. Enfim, quando se trata de trauma em atendimento pré-hospitalar, a prioridade seria o resgate. Sim. O resgate ou atendimento pré-hospitalar. Esse resgate seria o quê? Corpo de Bombeiros Militar. Isso. Sim. O SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência. Sim. Ou seja, um transporte que às vezes o município há necessidade para ser feita uma cirurgia, uma emergência que requer um cuidado menos invasivo, dependendo da situação, o SAMU ele é a atribuição. Uma pessoa que desmaiou, um exemplo, um desmaio. Passou mal em casa ali, deu uma convulsão. Enfim. São atribuições do SAMU, mas também não quer dizer que não seja atribuição do Corpo de Bombeiros. Até porque o SAMU, ele volta a dizer do cooperativismo.
Sim. Volto a repetir as palavras do Dr. Paulo, que o cooperativismo é a mola, né, propulsor, é a roda que gira Sim. mesmo ali em prol da sociedade. Então, por exemplo, acontece determinados tipos de incidentes. O SAMU ele veio para complementar. O SAMU ele é novo, de certa forma, é uma instituição nova, voltada especificamente para a parte de atendimento pré-hospitalar, ou seja, é o atendimento numa situação que a pessoa ela foi acometida ali de um incidente que ela precisa de atendimento médico, Sim. atendimento hospitalar, que seja de urgência ou seja de emergência. Sim. Então, assim, se não me engano, foi em 2010, quando o Dr. Paulo do Valle, então secretário de Saúde, ele resolveu e trouxe isso para a administração do município naquela época, Sim. a necessidade de instituir esse sistema, que já ia ser instituído no Brasil todo. Então, assim, nada mais justo que Rio Verde, com o crescimento que já vinha caminhando, hoje já cresceu muito mais e está crescendo. Vai crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais precisa de um serviço. A sociedade precisa desse serviço. Então ele foi com muita visão, ele instituiu como um bom médico, que é também nefrologista, ele instituiu esse sistema de atendimento como secretário de saúde e inclusive na implementação, o Corpo de Bombeiros Militar ele foi chamado para apoiar nessa implementação. Tanto é que na época a corporação tinha um efetivo bem maior, tinha mais de 100 bombeiros ali que faziam parte, bombeiros militares que faziam parte da estrutura nossa, que às vezes a gente poderia disponibilizar em determinados horários fora do nosso trabalho para atuar no SAMU. Para reforçar essa dinâmica de atendimento, porque como o nosso resgate ele é muito dinâmico, então nada melhor. Foi muito assertivo na época, né? Pelo comandante que estava na época do Corpo de Bombeiros Militar, junto com o Dr. Paulo, secretário de Saúde, e outros atores também que participaram. Não foi um projeto só de um ou de outro, foi várias mãos ali. O capitão Célio também, que é enfermeiro, que é capitão do nosso Corpo de Bombeiros, atual subcomandante meu, lá aqui do 4º Batalhão, participou também ativamente desse processo, e vários outros militares que se voluntariaram a instituir o SAMU. Apoiar nessa instituição do SAMU, nessa estruturação. E prova disso foi um sucesso, né, ao longo desses últimos anos aí, enquanto nós tivemos condições de estar diretamente no processo ali, disponibilizando motoristas, principalmente, para atuar na condução das viaturas e também auxiliar nos resgates, nos atendimentos. Aí chegou um ponto que a gente houve a diminuição do nosso efetivo, que a gente não teve condições de estar mantendo. Mas aí o município conseguiu fazer as contratações, dar inclusive mais emprego, né, para a sociedade, aqueles que precisavam também de trabalho, assumir essas funções como motoristas também, socorristas, enfim. E deu um avanço, alavancou essa questão. E hoje são instituições. O SAMU ele é da Secretaria Municipal de Saúde, né, uma estrutura que é regida pela Secretaria Municipal de Saúde, através do secretário Dijan, que faz também um excelente trabalho aí. São instituições, no caso o SAMU, uma estrutura do município, e a instituição, a corporação, o Corpo de Bombeiros Militar, sempre atuando em conjunto. Ou seja, acontece um incidente, às vezes o SAMU ele não vai poder atender, nem que seja uma emergência clínica, um desmaio, alguma coisa, o Corpo de Bombeiros Militar vai. E da mesma forma, quando acontece um incidente em que nós não temos condições de estar atendendo, vira uma demanda reprimida, o SAMU também vai ser acionado e vai atuar. Volto a repetir, tudo em prol da sociedade rioverdense, tudo em prol da comunidade, para que, principalmente nessa parte de saúde, de atendimento pré-hospitalar, a comunidade ela seja bem assistida ali naquele momento, para que ela possa ser levada para um hospital, para um tratamento também decente, um tratamento que cada vez mais está sendo expandido. É necessário a gente reconhecer também que
o poder público do município, né, o prefeito Paulo do Vale como médico, ele é uma preocupação muito grande essa estruturação da saúde, como está sendo feita. Construção aí de novos hospitais, novas unidades de pronto atendimento, as UPAs, enfim. É muito gratificante a gente poder contribuir para que a sociedade ela realmente tenha esse respaldo do poder público, né, e de servidores públicos para que tenham o melhor atendimento. E uma dúvida, comandante, no entendimento de muitos profissionais hoje, vamos supor, o cara ele está cursando técnico de enfermagem e do nada ele já se imagina, se acredita que ele vai ser um motorista de ambulância ali do Corpo Bombeiro, ou que ele vai ser um oficial ali do Corpo Bombeiro, ou não, para ser um oficial como bombeiro, para ser um motorista da ambulância da instituição bombeiro, ele tem que prestar concurso? Sim, ele tem, assim, precisa de tentar mostrar para a sociedade essa separação. Sim. Igual eu tenho muitos amigos meus que fazem enfermagem, acreditando que vai ser bombeiro. Não, ele vai ser da área de saúde, focado ali na linha do SAMU, né? Nos hospitais também. Nos hospitais, sim. Então, o próprio município, nas unidades, está sendo tão... A gente falou da expansão aí da saúde. E muitos deles, por falta de conhecimento, faz o curso não porque ele quer trabalhar no SAMU, e sim porque ele ama a profissão do bombeiro, mas nada a ver. A direção aí, acho que ele está meio que perdido, né? Ele tem que se especializar ali na área do atendimento, sim. Exatamente. Ele pode ter um curso de técnico de enfermagem, sim, porque é muito bom, ele vai conhecer, vai agregar valor no currículo dele, mas na primeira oportunidade ele tem que prestar um concurso. Exatamente. Ele tem que ser um concursado. Sim, para seguir uma carreira de Estado, né, a carreira no Corpo de Bombeiros Militar, a partir de 2006, foi instituída uma lei que a pessoa, para ingressar, que seja como soldado ou como oficial, ela tem que ter um mínimo de instrução, que seja o curso superior. Para entrar como soldado, ele precisa ter um curso de nível superior. Não precisa ser uma graduação, não precisa fazer uma faculdade, mas um curso que habilite ele a ter um diploma de nível superior. Para soldado, para ingresso na carreira inicial, vamos assim dizer. Agora não, eu quero ser um oficial, eu quero fazer um concurso para me tornar tenente, seguir uma carreira como capitão. Aí ele tem que ter um superior já Aí completo. ele tem que ter um superior, um curso superior mesmo, como bacharelado, licenciatura, reconhecido pelo Ministério de Educação, né? E por uma faculdade também reconhecida. Ou seja, ele tem que ter um nível superior para ingressar na corporação, porque ele vai ser um servidor público, ele vai ser um servidor público militar, principalmente. Então, ele precisa dessa habilitação. Então, voltando aí para o teste de enfermagem, o cara que faz ali uma enfermagem, um exemplo ali na UniRV, ele está sim no caminho certo, por estar se aperfeiçoando ali na área. Ele fazer um curso de enfermagem. Ele tem que prestar um concurso para ele ser, igual você acabou de explicar para a gente. É uma profissão de Estado, né? Como disse, é uma profissão que precisa passar por um processo, né? Processo legal de concurso público, né? Inclusive, recentemente teve a inscrição para cargo de soldado e para cargo de oficial. As provas aconteceram, se não me engano, não tem 10 dias. Final de, acho que foi, se não me engano, agora final de outubro, início de novembro, teve, final de outubro antes, foi até antes do período eleitoral. Teve as provas para o concurso, ou seja, faz todo um processo, não é só a prova escrita, tem a prova física, tem exames médicos, para que a pessoa, passando por todo esse processo, ela seja empossada, né, tome posse como servidor público estadual. Entendi. Comandante, tem alguma mensagem que o senhor queria passar para a sociedade, assim como um todo, relacionado à corporação, que a sociedade ela venha a deixar a desejar, assim, um exemplo, o que a sociedade ela pode fazer a mais para ajudar a corporação, que hoje deixa um pouco a desejar ou não? A gente pode dar um alerta, né, na verdade, para que as pessoas se preocupem muito com a percepção, na parte de prevenção. Hoje a demanda muito grande em termos de acidentes de trânsito, é bom a gente enfatizar.
E os acidentes, como eu disse no início da nossa fala, na nossa entrevista, os acidentes acontecem onde a prevenção, a falta de percepção, ela falha. Sim. Ou seja, um cruzamento em que tem um pare, em que tem uma preferencial, às vezes a pessoa ela não está atenta o suficiente, que seja de moto, que seja de carro, que seja de bicicleta, que seja como um pedestre também, às vezes algo tira a atenção da pessoa e ela se torna uma vítima. Uma vítima aí de um incidente que pode ser leve, que pode ser moderado ou que pode ser grave. Recentemente a gente volta e meia a gente vê um carro capotou em determinado cruzamento, um carro caiu no bainho, colidiu com o próximo. Exatamente, caiu ali no Paulo Roberto, na avenida, enfim, algo falhou. Então assim, o que a gente deixa de recado para a população é que fique mais atenta. O trânsito nosso cada vez vai aumentando, assim, a cidade vai crescendo cada vez mais. Nós estamos aí praticamente aí chegando a 270 mil habitantes, vamos chegar aí a 400 mil habitantes em poucos anos. Prazo curto, né? Sim, a gente prazo curto. Nota, sim. O poder público do município ele está estruturando, está fazendo um trabalho muito estruturante aqui no nosso município, principalmente na parte de trânsito, através da Superintendência de Mobilidade, né, que já faz estudos desde o princípio, né, desde 2017, 2016, está sendo feito, 2017, se não me engano, fez um estudo, já modificou bastante a questão da estruturação do trânsito, pensando Rio Verde como uma cidade muito grande, né, uma cidade comparada com cidades como São Paulo, grandes cidades de Minas, né? Então, comparando com o que há de melhor. Então, assim, está sendo feito e a gente pede para a sociedade ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, aí, principalmente no trânsito, porque o trânsito, um acidente de trânsito, como eu disse, ele pode não ser tão grave, mas as sequelas, a pessoa tem que deixar de trabalhar, há um gasto muito grande, principalmente com a saúde pública, com esses incidentes, com esses acidentes que infelizmente acontecem todos os dias. Todos os dias temos acidentes de várias gradações aí, né, em termos de riscos e de sequelas. Então nós deixamos essa mensagem para a sociedade, para prevenir um pouco mais, ter um pouco mais de atenção nas coisas em casa, atos inseguros, condições de insegurança, que seja um botijão de gás ali que a mangueira já tem muitos anos que não troca, que está já rachando, sentindo o cheiro de gás e às vezes não toma atitude, uma piscina, um balde de água ali que às vezes uma criança pode se acidentar. Se afogar, né? Os cuidados com a criança também é muito importante, a gente ter esse cuidado. A gente está falando do PROEBOM, do programa do Bombeiro Mirim. As crianças elas são levadas a refletir mais sobre essa preocupação com a prevenção. Então, a gente pede isso para a sociedade. Nós estamos à disposição. Telefone de emergência, volto a dizer, 193, 193 emergência. Tá? Nós estamos à disposição para um atendimento que seja para que tire dúvida, que não seja nossa atribuição, que a gente possa orientar o que possa ser feito. Tirando esse telefone, o comandante, o 193, além desse telefone, existe alguma base, alguma porta onde o cidadão ele vai pessoalmente, ele vai fazer uma reclamação, vai fazer uma denúncia, ele pode tirar dúvida, ele pode pegar ali o material que ele vai ler, que ele vai se instruir? Tem ferramenta nós temos o quartel do Corpo de Bombeiros Militar, que é o 4º Batalhão, ele fica na Rua Dário Alves de Paiva, 1823, no Jardim Goiás, fica ali próximo, depois da Avenida de João Belo, ali. Nós temos no site do Corpo de Bombeiros Militar, bombeiros.go.gov.br, nós temos dicas, essa parte de vistorias, inspeções, toda feita de forma online também, temos dicas, cartilhas, que podem ser... Material muito rico ali, importante, né? Ali, né? Exatamente. E temos também as nossas redes sociais. Tem o @CBMGO, que é o Instagram do Corpo de Bombeiros Militar, e bombeiros, @Bombeiros Rio Verde,
que é o Instagram do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Rio Verde, do 4º Batalhão. Perfeito. Bombeiros, no plural, Rio Verde. Então, siga a gente para... A gente pede aí para acompanhar as matérias, exatamente. Se tiver alguma dúvida, algo que a gente possa contribuir, nós estamos aí à disposição. Tem um WhatsApp também, vou já aproveitar também, vai ficar gravado o podcast. Perfeito, né? Tem um WhatsApp tanto da parte de vistorias, quem tiver interesse ou tiver a necessidade de tirar um alvará, tirar alguma dúvida, o WhatsApp isso é bom. Isso é bom, comandante, porque esse pessoal que está aí, né, querendo abrir seu próprio negócio, tirar sua própria dúvida, como que funciona o alvará, como proceder, que hoje acaba sendo um pouco meio falho da parte da contabilidade de informação ali, às vezes deixa de passar informação. E além disso, ele tem esse canal, ele tem essa ferramenta. E o contribuinte, né, eu sempre digo que o responsável, né, o dono do comércio, ali, que seja o dono da empresa, ele tem que saber, pelo menos o básico ali. Sim. Então o telefone é 64, né, o WhatsApp é 64 3620 0938, é o telefone, é o WhatsApp. E também tem a parte administrativa nossa, da corporação também, que caso tenha qualquer tipo de dúvida, pode entrar em contato conosco também, para a gente poder sanear. É o 64 também, 3620-0931. 0931 é o telefone final também dos dois WhatsApps. Esse último WhatsApp para tirar dúvidas, né? Exatamente. Eu estou com dúvida no concurso, quando vai ter um concurso, o que eu preciso, quais os requisitos, a gente passa as informações, eu quero uma dica de segurança, eu estou precisando, tirando uma dúvida que seja ali, nós estamos ali à disposição. Perfeito. Comandante, a gente agradece, viu, o convite, o senhor, assim, a corporação ter aceitado esse convite como um todo, é de suma importância para a sociedade, a gente trazer isso com uma certa frequência, esse bate-papo, trazer conhecimento para a sociedade, trazer informação, né, que é o que mais é válido aqui, que é o nosso intuito desse podcast, e fico honrado pela visita. Isso, a honra é minha. A honra é minha, a honra é da corporação, tá? A gente poder fazer parte desse canal aí de comunicação com a sociedade, para que a gente possa repassar maiores informações e estar mais próximo aí da sociedade também, não só nas situações ali de emergências, né, mais complicadas, mas também nessa parte, nesse bate-papo, que a gente possa contribuir mais com a sociedade, junto com todo o poder público, né, do município também, o estado junto, aí para a gente poder fazer algo mais e melhor servir a sociedade, porque nós somos servidores, nós estamos, como diz o próprio Dr. Paulo do Vale, a gente tem que trabalhar em prol da sociedade, porque nós somos servidores, nós servimos aqueles que pagam o nosso salário, né? Que nós temos a responsabilidade ali de poder tratar da melhor forma. Obrigado. Pessoal, obrigado, viu? Esse foi mais um episódio, né, do nosso podcast, o Não Já Tenho. Não se esqueça de se inscrever, deixe seu like lá e compartilhe, viu?